ausência diminui as paixões pequenas e aumenta as grandes. Como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. La Rochefoucauld. Om Sairam, Om Cristo Om. Estamos na quinta-feira. Em italiano, giovedì, jeudi, dia de Júpiter, dia do Guru na Índia. É o dia que se reverencia o Guru, se reverencia a Deus. E é também o dia hoje do telegrafista, uma profissão extinta, ou em extinção, como marceneiro. É o dia do datilógrafo também, uma outra profissão que está desaparecendo, a não ser no interior, porque está sendo substituído por aquele digitador que sofre desse mal dos dedos, essa doença profissional, como o datilógrafo também sofria. Nós ainda temos um pouco de artrose dos polegares, tanto bater a máquina, a velha Remington, espacejando. E nós também temos hoje o dia da infantaria. Infante é aquele que caminha, que vai. Se nós soubermos emitir o nosso código Morse, SOS, 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 salvem nossas almas, save our souls, no sentido espiritual da interiorização, nós estaremos atendendo o que Swami Prabhavananda nos falou ontem, sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Hoje nós vamos trabalhar sobre essa luz também, com o texto dele, para que possamos, como telegrafista, enviar a mensagem que a boa nova está chegando. Vamos caminhar como os infantes, levando corajosamente a nossa bandeira, o nosso estandarte da redenção, da transmutação interior. E vamos digitar ou datilografar uma mensagem de amor para aquele que se fez amor e habita em nós. Vamos trabalhar com isto. Mas prossigamos então com a nossa leiturinha do livro de Swami Prabhavananda sobre o Vedanta e o Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Agora Swami Prabhavananda. Um grande mestre espiritual concentra as almas puras à sua volta e as ensina, não apenas por palavras, mas também através da transmissão efetiva de espiritualidade. Não lhes dá simplesmente autoconfiança, ilumina de fato os corações de seus discípulos e converte-os em luz do mundo. Somente aqueles que alcançaram a iluminação, através da união com a luz que mora no coração de todos, podem tornar-se a luz do mundo. Somente esses iluminados têm condição de ensinar a humanidade. Somente eles podem dar continuidade à mensagem da encarnação divina. Quando Sri Ramakrishna encontrava alguém que desejava pregar a palavra de Deus, perguntava-lhe, aspas, você tem autorização divina? Fechem aspas. Somente quem já viu Deus pode receber essa sua autorização, sua ordem direta para ensinar. A religião se perverte quando ensinada por pessoas não iluminadas. Não é bom fiar-se num diploma obtido em escolas de teologia. Os livros não podem dar a iluminação. Pode-se estudar as escrituras, filosofia, história, pode ser versado em teologia, dogmas e doutrinas e fazer sermões maravilhosos e, no entanto, permanecer ainda como crianças no que tange a vida espiritual. A fim de transformar a vida das pessoas, é preciso primeiro acender sua própria candeia. E nós nos lembramos agora de São Francisco de Assis e das suas, vamos dizer assim, conversas, pouco amenas às vezes, com Frei Elias. Ele queria, quando criou a sua ordem, que os monges não tivessem livros, que não carregassem nada, a não ser o saio, ou seja, a túnica. Mas Frei Elias, quando Francisco foi estar com Saladino, construiu uma belíssima igreja e fez biblioteca e instalou livros estudiosos. E uma ocasião, quando um grande pregador falava
perante uma multidão na nave de uma igreja, naquele tempo, na Idade Média, na Itália, um fradezinho ao lado de Francisco levantou o dedinho e pediu licença para falar. E falou com tanto amor, com tanta sabedoria, ele que era iletrado, mas tinha essa autoridade a que Swami Prabhavananda se refere, que Ramakrishna nos pede, que Francisco exclamou: sabe aquele sábio que se cala quando o outro mais sábio se levanta para falar. O silêncio nos ensina muito. A teologia, a filosofia nos ilustram a mente, nós ficamos eruditos. Mas pise no calo de um erudito, veja se ele vive o que ele aprendeu. Nós temos exemplos de frades, de padres e swamis, praticamente analfabetos, mas com uma devoção tremenda a Deus. Eles ouviram a voz de Deus em si e têm autoridade. Do que adianta eu doutrinar alguém se não tem a autoridade da palavra que vem de dentro? Se eu não vivencio aquilo que me é dado falar, eu sou um boneco oco, eu sou um marionete, um títere, um boneco de ventríloco. Ninguém reconhece o valor daquelas palavras. Mas se uma mãe, por exemplo, fala com o filho, ela fala com a autoridade do amor, e essa autoridade impõe às palavras dela uma força que nenhuma outra pessoa pode dar, nenhuma babá, nem o pai, porque a mãe é a mãe. Façamos dessa voz interior a nossa mãe. Tenhamos autoridade, mergulhemos em nós pela reflexão. Os padres desertos faziam isso. Os monges reclusos no Oriente e no Ocidente, sejam eles swamis ou não, buscam na reflexão interior essa força, essa luz, que faz com que as pessoas se sintam na presença do sagrado. Nós praticamos o satsanga. O satsanga quer dizer o encontro de pessoas para conversar sobre temas religiosos, mas é preciso que haja no satsanga essa entrega, essa busca verdadeira e não apenas um refresco intelectual. E nós voltamos àquela frase de Sai Baba: quando você tem fome, você não pede a ninguém para comer por você. Quando você tem sede, ninguém pode beber por você. Então, quando você come livros, devora livros, bebe toneladas de conceitos filosóficos, teológicos, dogmáticos, etc., você não está assimilando aquilo. É preciso que você assimile, que você transmute aquilo tudo, aquelas informações sejam como a massa do pão, fermentadas, levedadas, trabalhadas. O alimento, para ser ingerido, tem que ser muito mastigado para que se fraccione, se faça líquido. Dizem os chineses, nós devemos mastigar os líquidos como se foram sólidos e transformar os sólidos em líquidos. Vamos pensar nisto para prosseguir amanhã com a nossa leitura. Só com a autoridade do conhecimento interno nós poderemos chegar ao outro com o nosso exemplo e mais do que com palavras, com o nosso amor, que é silencioso. A presença de um ente amoroso, como o Irmã Dulce dos Alagados, que já está na graça do Senhor, Madre Teresa de Calcutá, Sai Baba, tantos outros, dá uma força muito grande. Eu me lembro daquela figurinha que estava outro dia conosco num programa de outra emissora, Irmã Joselita, que acorda de madrugada para ir pedir ajuda para o seu asilo Santo Eduardo, com tanto amor, com tanto carinho, que ela não vê barreiras ideológicas nem religiosas. Ela chega a todos e todos ajudam, porque ela se fez verdadeiramente uma luz a caminho, a serviço do outro. E assim, vamos parar por hoje. Pensemos nisso, religuemos os nossos disjuntores para a luz interior, sejamos verdadeiramente holofotes da luz divina, sem medo de apagões do ego. E repitamos com Dante, quando aqueles vociferarem à nossa volta por inveja ou por qualquer outra razão, não te curar de dor, magoar-te passa. Não lhes dês atenção, mas olha-os e passa adiante. Mas lembrando-se que eles um dia deverão ser trazidos para o seio da verdade e do amor, não pela força, não por uma inquisição, não por uma inquirição, mas pelo amor
que você irradiará em silêncio sobre todos, o amor do Eterno em nós, em toda parte. Om Sai Ram, Om Cristo.